Olá, seja bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E desta vez nós vamos falar sobre um projeto de lei que poderá beneficiar as pessoas com mais de 60 anos. O número de idosos está crescendo rapidamente. E pensando nisso, o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, propôs a criação do chamado Programa de Saúde Mental para a população idosa de baixa renda. E para explicar para a gente o funcionamento do programa, o parlamentar é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta, obrigado por participar. Não tinha tido ainda a oportunidade de lhe entrevistar até esse momento, muito obrigado. Eu quem agradeço, é um prazer imenso participar, sempre à disposição aqui da TV Câmara para poder falar, dialogar com a população sobre os nossos projetos. E eu, especificamente, eu tenho uma boa base do meu eleitorado, um público muito grande entre as pessoas de terceira idade. Quando a gente fala em terceira idade, a gente lembra de saúde, a gente lembra de aposentadoria, a gente lembra de algum benefício social, mas raramente a gente lembra de uma questão que hoje é primordial, que é a saúde mental. Não só quando a gente fala de idosos, né? A saúde mental é um tema ainda muito estigmatizado no nosso país, ainda é um tabu para muitas pessoas. E eu já quero introduzir esse tema falando sobre isso, porque sempre, em todas as oportunidades que eu tento contribuir, tanto através das minhas ações legislativas, como através do espaço que a gente tem hoje aqui na TV Câmara, por exemplo, através das redes sociais, para levar essa conscientização, né, de que a gente precisa falar em saúde mental. Eu me recordo, em 2022, eu cheguei a lançar uma pré-candidatura à presidência da República e em um programa de TV, quando eu abordei sobre saúde mental, eu lembro que causou um certo burburinho entre os jornalistas e depois que acabou o programa, muitos comentavam comigo, olha, primeira vez que a gente vê alguém trazer o tema saúde mental à discussão. Então, o nosso objetivo primordial, antes de falar sobre as ações concretas, sobre o que esse projeto pode mudar de fato na vida dessas pessoas, é importante a gente falar sobre a conscientização, que é o objetivo por trás dessa e de todas as nossas ações relacionadas à saúde mental, é conscientizar. Então, esse é um PL, o Projeto de Lei número 127 de 2024, que ele visa inserir nas políticas públicas do SUS a atenção especial aos idosos de baixa renda, uma atenção à saúde mental dos idosos de baixa renda. Só para trazer uns dados aqui para iniciar, hoje são 30 milhões de idosos no nosso país. Desses 30 milhões, cerca de 50% se declaram que se sentem, por exemplo, muito solitários, e essa solidão, na maioria das vezes, é a porta de entrada para um quadro de depressão. Porém, apesar desses números altíssimos, 66% desses idosos não procuram atendimento na área de saúde mental. E quando procuram, muitas das vezes tem a porta batida na cara, vamos dizer assim, né? Não tem o atendimento adequado, não tem o atendimento que necessita, porque hoje não é uma prioridade do nosso sistema de saúde pública. A gente tem um tratamento muito precário e o objetivo dessa política, introduzir essa política de saúde mental aos idosos de baixa renda, é começar a mudar essa situação. Quando a gente fala de saúde mental, a gente pensa logo num conjunto de profissionais. Você pode ter um psiquiatra, muitas vezes um psicólogo, um assistente social, são vários profissionais ali que vão trabalhar para o bem-estar da pessoa, né? Eu queria que o senhor me falasse como é que está a situação no SUS hoje, se existe essa bancada ali, esse conjunto de médicos multidisciplinares ali, tratando de forma conjunta desses pacientes, né? Se isso já acontece, se não acontece, se o programa prevê uma melhoria nesse sentido. Na teoria, existe. Então, você tem, de fato, alguns núcleos de saúde mental, mas eles são muito precários. Basicamente, a porta de entrada para o tratamento de saúde mental hoje no SUS se dá através do CAPS e através do atendimento básico ali. Porém, na grande maioria das vezes, você não tem profissionais suficientes. Então, o que acontece é que muitas das vezes, e aí por isso que a gente traz aqui algo muito específico, né? O idoso e o idoso de baixa renda. Às vezes a pessoa tem que pegar um transporte público para ir até o centro de saúde, até o posto de saúde, chega lá, não tem atendimento, ela não tem condições de voltar no dia seguinte, não tem um familiar próximo para dar um suporte, para dar um apoio. Às vezes ela ia na
igreja, frequentava algum grupo comunitário e ela vai deixando aquilo, muitas das vezes, por não ter esse atendimento ali, um profissional da saúde mental que pode, além de tratá-la com medicações, quando necessário for, propor, por exemplo, um tratamento psicoterápico, propor algumas ações, instruir os familiares ali a realizar esse atendimento já lá na base, já lá no início, né, quando ainda é, como eu disse, uma tristeza, um caso pontual, antes de se tornar um quadro grave de depressão. Só mais um dado que eu acho importante trazer esses dados, pincelar. Claro que a gente sabe que esse assunto precisa ser tratado de forma humanizada, mas os números são importantes para a gente entender a gravidade. A taxa de suicídio, hoje fala-se muito sobre suicídio, automutilação de jovens, de adolescentes, né? Tem até uma série que trata muito sobre isso, que está batendo recordes de audiência em todo mundo. E aí você fala de bullying, que também pode ocasionar transtornos mentais. E a gente imagina que esses temas, saúde mental, suicídio, que a gente está falando necessariamente de jovens. E aí vem o dado. A maior taxa de depressão está entre as pessoas de 60 a 64 anos. 13% dessas pessoas estão em tratamento ou com sintomas diagnosticados de depressão. E, apesar desse número ser alto, como eu disse, quase 70% não procuram tratamento. Suicídio, só para fechar os dados, a taxa brasileira é de 5,5 casos para cada 100 mil habitantes. Porém, entre os idosos é de 8,9 para cada 100 mil habitantes. Então você vê que essa escolha, a gente precisa tratar a saúde mental como um todo. Sim, mas fazer política é eleger prioridades. A gente tem que priorizar aquilo que é mais urgente. Saúde mental como um todo é um assunto sério que precisa ser enfrentado, que precisa ser tratado. Mas aí quando você fala de idosos, de baixa renda, e aí o baixa renda de novo. Às vezes pode fazer um curso de pintura, pode fazer uma viagem para a Europa para melhorar a situação. O idoso de baixa renda não tem essa condição, não tem condição de frequentar uma academia, não tem condição de participar de um grupo de corrida. Então, para ele a situação é mais complexa, por isso a gente entende como uma prioridade iniciar aí essa atenção prioritária para esses idosos de baixa renda. Nós somos mais ou menos coterrâneos, né, deputado? Ali do Triângulo Mineiro, eu sou de Uberlândia, o senhor é de Tuiutaba? Isso. De Tuiutaba, né? E a gente sabe que naquela região ali tem muito idoso. Olhando para o meu histórico familiar, eu vejo uma dificuldade muito grande dos idosos de acessarem esses mecanismos de saúde e tudo mais, principalmente por uma questão pessoal. Parece que os idosos eles não gostam muito de ir ao médico, né? Eles têm aquele preconceito, ainda mais quando se fala em psicólogo, psiquiatra, dizem, eu não sou doido, eu não vou, né? É difícil. Só acho que poderia ser um caminho também trabalhar a conscientização desses idosos e lá na outra ponta garantir um acolhimento mais humanizado, né, para impedir ou reduzir esse estigma? Eu não tenho nenhuma dúvida, por isso eu disse, são duas vertentes, são dois pontos que a gente deve abordar concomitantemente. Um é a conscientização, que é quebrar esse tabu, começar a usar os espaços que a gente tem de voz para falar sobre saúde mental com naturalidade. Eu tenho diagnosticado um quadro de TDAH, já passei por diversas questões relacionadas à saúde mental e todo o espaço que eu tenho, às vezes nem é o assunto, eu começo a criar um assunto para chegar na saúde mental, porque eu quero mostrar que eu abordo esse tema sem preconceito e que eu não tenho dificuldade em falar sobre isso. Esse cenário ele tem mudado. A gente percebe ao longo das últimas décadas, você pega, por exemplo, hoje os adolescentes, eu até li um comentário, um artigo esses dias que me chamou a atenção o termo que foi usado. Os adolescentes hoje trocam, qual que é o seu psiquiatra, qual que é o seu psicólogo, qual a abordagem terapêutica que você está fazendo com muita naturalidade. Antigamente tinha um tabu maior para tratar sobre esses assuntos. Vamos dizer no popular aqui, tinha aquela fala preconceituosa de que psicólogo, psiquiatra, isso é coisa de louco, é coisa para maluco, não é coisa de quem não bate bem da cabeça. Essa era a expressão que se utilizava, expressões até na maioria das vezes capacitistas, mas eram as expressões populares. Isso tem mudado. Agora, por que, como você disse muito bem, a nossa região, por exemplo, o Triângulo Mineiro, que tem uma população idosa muito alta, por que falta esse acolhimento, essa busca? Porque nós estamos falando de dois problemas diferentes. Um é o idoso buscar ajuda e não encontrar. Outro problema é ele não buscar ajuda. Por que ainda existe muito esse não buscar ajuda? Porque a gente está falando de uma geração que foi ensinada que gente forte não chora, que homem não chora, que quem busca psicólogo é pessoa fraca, que terapia é coisa para quem não tem Deus, para quem não tem uma fé e etc. Então, é difícil para essa geração mudar essa chave
tão rapidamente. Por isso que eu disse, a gente tem que fazer paralelo a essa maior estrutura, atendimento, disponibilização de profissionais, paralelo a isso, esse trabalho de conscientização. Nós estamos falando de uma geração aqui, o idoso de 60 a 65 anos, foi educado em um contexto completamente diferente. Deputado, nosso programa chegou ao final. Quero agradecer ao senhor de verdade pela participação e desejar sorte. Todos nós queremos a saúde dos nossos idosos valorizada, como sempre. Muito obrigado. Eu quem te agradeço, obrigado pela oportunidade. A gente espera logo, logo voltar aqui para comunicar que esse projeto foi aprovado e discorrer mais sobre ele. Eu conversei com o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, sobre o programa de saúde mental para a população idosa de baixa renda. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.